Rapaziada, e o Elias Júnior, hein, cara, que é um jornalista aí lá da Band, né, que deu uma declaração aqui bem polêmica sobre o Felipe Luiz, né? A gente vai dar uma olhada aqui no que ele falou. Olha só. E tirar o Felipe Luiz dessa questão do Flamengo, do contexto do Flamengo, com todos os jogadores que tem, com aquele sofá, que não é nem banco de reserva, né? Um amigo meu, o Dandan fala que... Dandan, um beijo pra você. O Dandan diz que o banco do Flamengo não é banco, é um sofá. Essa é boa. Essa é boa, né? Se tira o Felipe Luiz desse contexto e coloca num time onde não tem tantas opções assim, onde ele, de fato, esse time precise do técnico, da cabeça do técnico. Você acha que o Felipe Luiz não será o mesmo Felipe Luiz? Eu acho que ele vai ser o mesmo Felipe Luiz, um cara em construção. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, não eu, mas a maioria absoluta dos analistas e das analistas no Brasil estão supervalorizando o Felipe Luiz. Então, eu acho que acontece com o Felipe Luiz aquilo que acontece com o Vinícius Júnior, aquilo que acontece com o Rafinha, aquilo que acontece com o Rodrigo. A gente supervaloriza esses jogadores e eu não estou falando da questão financeira. Eu não pago a conta deles, eu não pago o salário deles, eu nunca me meto na questão financeira. O que eu estou dizendo é supervalorizar futebolisticamente falando, porque daí você fica com uma expectativa, o treinador da seleção brasileira, no caso o Dorival, ficava com uma expectativa errada, que o Vinícius Júnior iria resolver o problema dele, que o Rodrigo iria resolver o problema dele, que o Rafinha ia resolver o problema dele. E esses caras não resolvem o problema de ninguém, só resolvem o deles mesmo. Então, e aí o Dorival erra e perde emprego por causa disso. Mas por que ele perdeu emprego? Porque supervalorizou, errou e quando erra tem que pagar pelo erro. E no caso do Felipe Luiz, eu fico imaginando ele treinando o Vitória. Por isso que eu falo, não é que o Felipe Luiz, ele é pior que o Thiago Carpini, ele é muito pior do que o Thiago Carpini. Põe o Felipe Luiz treinando o Vitória, põe o Felipe Luiz treinando esse Vasco da Gama, inverte, põe o Carille treinando o Flamengo. E com, mas o Carille é resultadista, é reativo, treinando o Flamengo, ele vai ajustar a defesa, organizar o meio-campo, vai jogar num 4-4-2 e vai arrebentar com os adversários e vai ganhar de 2-0, vai ganhar de 3-1, vai ganhar de 1-0 e vai ser campeão de vento em popa sem dar chance pra ninguém. Caraca. Vamos lá então. Vamos analisar aqui algumas partes da construção do raciocínio aqui do Elia, né? Primeira coisa que eu gostaria, eu não quis pausar, mas porque eu queria comentar com calma depois o que ele falou, né? Mas olha só, o primeiro argumento dele foi o seguinte aqui, essa parte aqui, ó. Olha só. Precise do técnico, da cabeça do técnico. Você acha que... Aqui, ó. Essa parte aqui que ela fala, né? Tem tantas opções assim, onde ele, de fato, esse time precise do técnico, da cabeça do técnico. Você acha que o Felipe Luiz não... Olha só, olha como que a pergunta dela foi uma pergunta tendenciosa pra caramba, né? Você acha que o Felipe Luiz, em um time onde você precisa da cabeça do técnico, ele performaria tão bem assim? Foi isso que ela perguntou. Agora, o que ela quer dizer com essa pergunta? Ora, claro, o Flamengo tem o melhor elenco aqui da América do Sul, ou seja, o técnico não precisa usar tanto a cabeça assim. Afinal, os jogadores eles são muito diferenciados. Então é claro que o Arrascaeta vai resolver o jogo, vai ganhar, o Pedro vai fazer um gol de bike, o De La Cruz vai roubar várias bolas, o Rossi vai fazer defesa milagrosa, o Léo Ortiz vai sair jogando maravilhosamente bem. É isso que ela quer dizer com essa pergunta. Sendo que, na realidade, a gente já viu, isso aí é, assim, é uma coisa, quem tiver olhos que veja, né? Assim, evidentemente, ter talento no time não é o mesmo que o time jogar bola, cara. Não é o mesmo. Tanto é que a gente vê a seleção brasileira horrível, cara. Seleção brasileira horrorosa. E quantos técnicos passaram pelo Flamengo, o Flamengo não performou, cara. É só olhar pro Tite, olha o futebol horroroso que o Flamengo estava jogando quando o Tite saiu ano passado. Ou olha antes, olha o Flamengo do Vitor Pereira. Olha o Flamengo do Sampaoli, quantas confusões. O Flamengo era menos absurdo nessa época? Não, tinha vários, era o melhor elenco do Brasil disparado, vários craques, não sei o quê. Fulano lesionou, beleza, mas tem outras opções, tem peças de reposição. Então é evidente que o Felipe Luiz tem mais material para trabalhar, é evidente que ele tem melhores jogadores na posição, mas isso não significa, não é a mesma coisa que você ter resultado em campo, né? Igual o pessoal fala, beleza, o Guardiola, aparece algum técnico desse maluco aqui no Brasil, né? O Mano Menezes.
Pô, se me botar aí 100 milhões pra eu contratar um lateral esquerdo, meu time também vai performar igual o Guardiola. Não vai, mano. Não vai, cara. Se fosse assim, os principais times da Europa, que tem dinheiro pra caramba pra gastar, eles iam jogar bem todo ano. Não é a mesma coisa, mano. Não é a mesma coisa. Você vê, cara, tem vários times na Europa que tem dinheiro pra gastar, que gastam muito dinheiro e o time fica uma bosta. O time não funciona em campo. Futebol não é tão simples assim, futebol é muito mais complexo. Então, primeiro, eu nem falei sobre o Elia Júnior ainda, eu falei sobre essa pergunta da Glenda aqui, né? Essa pergunta dela não faz sentido, porque, claro, todos os times precisam da cabeça do técnico, inclusive, e assim, às vezes é até mais difícil quando você está num time com muitas peças boas. Claro, é aquela coisa, né? Tem essa discussão eternamente aí, é melhor, é mais difícil ou mais fácil, né? É uma dúvida boa, né? Sempre falam isso. Mas, enfim, aí vamos ver o que o Elia Júnior falou. Não será o mesmo Felipe Luiz? Eu acho que ele vai ser o mesmo Felipe Luiz, um cara em construção. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, não eu, mas a maioria absoluta dos analistas e das analistas no Brasil estão supervalorizando o Felipe Luiz. Então, eu acho que acontece com o Felipe Luiz aquilo que acontece com o Vinícius Júnior, aquilo que acontece com o Rafinha, aquilo que acontece com o Rodrigo. A gente supervaloriza esses jogadores e eu não tô... Agora, tá bom. Ele tá falando que a gente supervaloriza o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior não era o melhor jogador do mundo. Eu vou fazer uma pergunta honesta aqui. O Vinícius Júnior não é o melhor jogador do mundo no ano de 2024. Ele não decidiu uma Champions League pelo Real Madrid. Ele não foi artilheiro, fez gol decisivo em tudo quanto é jogo, carregou o Real Madrid até uma final de Champions League, coisa que o Neymar, por exemplo, nunca conseguiu fazer com o PSG, né? Tudo bem, eu sei que o Neymar, joga muito mais que o Vinícius Júnior, mas não é esse meu ponto. Meu ponto é que ele fez uma coisa notável. Chegou na final da Champions, fez gol na final da Champions e ganhou a Champions. E merecia ter vencido a bola de ouro. E ganhou o The Best. Porra, isso é exagerar em cima do Vinícius Júnior? Não é. O Rafinha tá metendo gol pra cacete no Barcelona, tá carregando o piano lá, tá fazendo partida decisiva o tempo inteiro. O ano é a temporada inteira no Barcelona, né? Todo mundo cogitando o Rafinha até pro prêmio da bola de ouro. Ele fazendo uma parceria incrível com o Lamine Yamal. É um baita jogador, um dos principais jogadores da Europa hoje em dia. Você tá exagerando quando a gente imagina que o Rafinha possa ajudar a seleção brasileira? Entendeu? Não faz sentido, cara. O Vinícius Júnior é literalmente o melhor jogador do mundo do ano passado. Literalmente. Não é assim, eu tô aumentando aqui o fato. Não. É isso. Tô falando da questão financeira. Eu não pago a conta. Tá, essa parte aqui eu não quero saber. O que eu estou dizendo é supervalorizar futebolisticamente falando, porque daí você fica com uma expectativa, o treinador da seleção brasileira, no caso o Dorival, ficava com uma expectativa errada. Ou seja, aí que fica uma loucura, né, o argumento dele. Ele tá falando então agora que o Dorival Júnior, ele, na verdade, a culpa dele ter ido tão mal na seleção assim é da mídia, é da cultura no geral, que fica supervalorizando alguns personagens que não deveriam ser supervalorizados. Então a mídia fica cultivando a imagem do Vinícius Júnior, cultivando a imagem do Rafinha, do Rodrigo, sei lá, de quem mais que ele falou aqui. E é por causa disso que o Dorival ficou com uma impressão errada sobre ele, e aí o Dorival insistiu nesses jogadores, e os jogadores não são tão bons assim, porque afinal eles são supervalorizados, e aí o Dorival foi demitido por causa disso. Então, pelo argumento dele, o que dá pra entender é basicamente que, assim, a culpa do Dorival ter ido tão mal na seleção nem foi do Dorival, pô. A culpa foi da mídia, que ficou exagerando que o Vinícius Júnior era bom, que foi... É isso que ele tá falando aqui. Percebe como não faz nenhum sentido? Cara, esse vídeo até agora não fez nenhum sentido, nem a pergunta dela, nem o que ele falou até agora, nem o argumento que ele deu aqui. Nada daqui tá fazendo sentido, nada aqui tá conectado com a realidade. Tá? E ele não tô nem falando do Felipe Luiz até agora. E o Vinícius Júnior iria resolver o problema dele, que o Rodrigo iria resolver o problema dele, que o Rafinha ia resolver o problema dele. E esses caras não resolvem o problema de ninguém, só resolve... Aí ele chega na parte que ele fala do Carpini, né? Aqui, ó. E aí o Dorival erra e perde emprego por causa disso, mas... o Dorival não tem erro nenhum, coitado. O Dorival é uma vítima do sistema. Errou e quando erra tem que pagar pelo erro. E no caso do Felipe Luiz, eu fico imaginando ele treinando o Vitória. Por isso que eu... Cara, eu vou te falar, o Felipe Luiz, eu duvido que o Felipe Luiz ia mal no Vitória, cara. Vocês acham que o Felipe Luiz é mó bobão? Tem alguns jornalistas que acham assim, o Felipe Luiz é mó bobão, aí porque ele treina o Flamengo, ele vai muito bem, né? É aquela coisa, pô.
É claro que se ele treinasse o Vitória seria uma coisa diferente. Mas vamos esperar ele acabar a linha de raciocínio. Eu falo, não é que o Felipe Luiz, ele é pior que o Thiago Carpini. Ele é muito pior do que o Thiago Carpini. Põe o Felipe Luiz treinando o Vitória. Põe o Felipe Luiz treinando esse Vasco da Gama. Inverte. Põe o Carille treinando. Você acha que o Felipe Luiz, sinceramente, ele não ia ter nenhuma estratégia para utilizar o material que ele tem do Vasco ali em mãos? Você acha que o Felipe Luiz... Tá bom, vamos lá então. Vamos inverter. Bota o Carpini, treinador do Flamengo. Maravilha. Sabe o que ia acontecer com o Carpini, treinador do Flamengo? Ele ia demorar uma semana para se adaptar. Ia acontecer 2 partidas do Brasileirão. Ele ia perder 2 partidas. E ele ia ficar na mão, mano. Ele ia ficar cagado. Ele não ia aguentar a pressão, porra. Ele não ia aguentar a pressão. Você acha que, assim, é a coisa mais... É FIFA, né? Ah, porra, é o modo carreira. Eu selecionei lá o Real Madrid, os meus jogadores são melhores, então é claro que eu vou performar melhor. Mas a vida real não é assim, cara. A vida real não é assim, mano. Os técnicos, você tem que ter todo... Primeiro que tem o respeito que você tem que impor nos jogadores. Se o Carpini chegasse no Flamengo, ninguém ia respeitar ele. Vamos falar a verdade, ninguém ia respeitar ele, pô. O cara é novo, nunca fez nenhum trabalho muito relevante até agora, não ganhou nenhum título muito importante. Tanto é que olha como é que foi ele no São Paulo, pô. O São Paulo não tem um elenco melhor que o do Vitória? Não tinha na época que ele treinou lá? Por que deu tão errado assim, se ele é um puta gênio, então? Né? Por que deu errado? Pô, é porque as coisas não são tão simples assim. Uma coisa é você treinar o Vitória, pô. Ninguém tem expectativa de que o Vitória vai ganhar o Brasileirão. O Felipe Luiz, não é que a torcida tenha só a expectativa que ele vai vencer todos os jogos. A torcida tem a expectativa de que ele vai meter 7-0 em todos os jogos. Essa que é a realidade, pô. Isso é pressão pra cacete, cara. São pouquíssimos técnicos que aguentam essa pressão. Tanto é que a gente vê o Flamengo é uma máquina de moer técnico, pô. Aparece o Tite, meu irmão. O Tite tá até fazendo terapia agora, porque não aguentou a pressão, surtou aí, ficou mal pra caramba depois saiu do Flamengo. Pô, porque é uma pressão do cacete, não adianta só você ganhar os jogos. Você pode ter 100% de aproveitamento, a torcida quer 1000% de aproveitamento, mano. A torcida tem que ser goleada e não basta ser goleada jogando mal, tem que ser goleada jogando bem, entendeu? Essa aqui é a pressão, mano. Isso é muito difícil. É muito difícil você achar um técnico que tenha essa capacidade, que saiba lidar bem com as estrelas, né? Pô, mas a gente viu a confusão que o Tite arranjou lá com o Gabigol, com não sei o quê. O Felipe Luiz chegou lá porque ele tem moral também, pô. Porque o Felipe Luiz, ele jogou 1000 anos na Europa, né? Porque ele tem uma carreira bem relevante, porque ele é um cara estudioso pra caramba. Então tem todas essas questões que ninguém leva em consideração nada, pô, disso. Então ele tá falando, o Carille, pô, o Carille ia ser multicampeão no Flamengo. Tá bom, vai ser sim, cara. Vai ser multicampeão sim no Flamengo, vai. Tanto é que, pô, seguindo essa lógica, é o que eu falei, seguindo essa lógica, todos os técnicos que treinassem o Flamengo eram pra ir bem, pô. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Enfim, aí eu queria dar uma olhada aqui, pessoal. Tem uma entrevista no Charla, muito bem, que o William Batista deu, né? O William Batista é um técnico... Eu acho que ele fez o curso, né, de técnico lá com o Felipe Luiz. Ele é treinador lá do América, né? Se eu não me engano, acho que ele tá no América. É um treinador promissor aí pro futuro, né? Ele deu uma entrevista lá pro Charla. Vamos dar uma olhada, cara, no que ele falou aqui no Charla. Que é da sua geração e que é a novíssima geração. O que é a novíssima geração? Você tem ali os treinadores de 50 anos, já é uma nova geração, né? Pelo que a gente tem no futebol brasileiro. 50, 46, 45, sim, por ali. Faz a idade do Diniz, por exemplo, sim, né? Aí você tem agora a novíssima geração, porque você tem, por exemplo, um cara que tá vencendo tudo que conquista, que era jogador ontem, sim, que é o Felipe Luiz. Você ainda mais novo que Carpini, né? O próprio Carpini é bem jovem. Abriu lá o cara mexicano. O que você... Jardim, né? Jardim. Jardim. O Carpini bem no Vitória. É verdade. Agora, do Felipe, que é o trabalho do Felipe com a idade que ele tem? Beleza, ele foi ídolo do Flamengo, é uma outra história, né, em relação à sua. Mas o que o trabalho do Felipe pode abrir de portas para treinadores novos, igual você? Eu fiz a licença A com ele. Porque tive essa idade de fazer. O Felipe me dá a sessão, e até conversando com ele alguns momentos, que ele foi uma pessoa, jogador que refletiu muito o que ele fez ali ao longo da carreira dele. E isso desenvolveu o repertório e capacidade dele de pensar sobre o jogo e sobre os exercícios. Eu olhando a comissão dele, me dá a sessão que também escolheu as pessoas certas para estar do lado dele nesse momento, que talvez possam desafiar ele de alguma maneira no dia a dia. Ele tem uma capacidade boa de ouvir e de conseguir escutar aquilo que talvez precise escutar, me deu essa sensação também.
E aí tornou ele um treinador que é legal de ver o time dele jogar, né? Ele tem uma influência forte em relação ao jogo de posição também. Sim. Que é a mesma escola que eu sigo, que ele segue, que é semelhante, porque a fonte que ele mais bebeu foi na Espanha. Então aquilo é muito forte. Abre o campo demais. Né? E cria superioridade numérica no corredor central. E a Espanha, ela bebe disso por causa do Cruyff e Rinos Mitchell passando pro Guardiola. E o Felipe teve essa vivência, uma oportunidade, fodida o que ele teve e viveu. Mas aí o grande mérito dele, pra mim, é como ele conseguiu refletir e ter sabedoria para transformar o conhecimento prático dele num conhecimento didático para poder ensinar. E aí é uma grande parada. Acho que uma coisa é você saber praticar e outra coisa é a declarativa. Para mim, o Felipe aprendeu o que é a prática, que ele praticava todo dia, e a declarativa é como ele ensina hoje, que é a didática dele. Isso é impressionante, né? É muito. Porque não é todo ser humano que tem... São diversos tipos de aprendizagem. Eu posso aprender algo, mas não conseguir ensinar. Eu posso saber, fazer, executar e ensinar. Então, os conhecimentos são muito diversos, né? Então, ele tem um perfil. E aí, eu acho que abre porta sim, para treinadores igual eu, treinadores igual ele, treinadores igual o Fernando Seabra. O Seabra, a gente teve um papo com ele já aqui também. Muito bom. O Seabra, os melhores... passado. Me desculpem os outros treinadores de 20 que eu enfrentei já, mas o que mais me desafiou, o que eu mais gostei de enfrentar na época de América foi o Seabra, pô. Era muito chato jogar no time dele. E o bicho pegava no América e Cruzeiro. Eu contra o Seabra, pô. E assim, a gente começa a nossa relação brigando, pô. Ele mandando eu pra aquele lugar, eu mandando ele pra aquele lugar. Hoje a gente é amigo, a gente troca mensagem, a gente conversa. Tá no Bragantino, né? Tá no Bragantino. E abre... Salvou o Bragantino no rebaixamento. E abre porta, meu. Eu quero também ser... o Carpini abre porta e eu quero ser o cara também que ajuda esses caras a abrir porta pra outros que vêm. Pela história que você já tem, de um moleque lá que, de repente admira futebol, tem o sonho de ser um treinador. Esse cara pode se espelhar em você. Tenho 20 e poucos anos, não joguei e quero ser treinador. Como é que faz? Tá aí uma história de um cara que tá dirigindo um time na Série B do Campeonato Brasileiro, já dirigiu um de Série A ali no Inter, né? E tem uma carreira muito boa pela frente aí. Então, pra esse moleque se espelhar. Sabe que eu não tenho noção? Eu não tenho noção. Eu ainda não tenho. As pessoas me pagam num shopping, ou me mandam mensagem, treinadores jovens também que estão com 22 anos. Não. Eles me falam isso. Porque quando a gente tem... Eu tive muitas referências. Quando a gente vira referência, igual eu acabei virando agora, ainda é difícil mensurar isso, pô. É difícil. Carinho, porque você é o as segundo... pessoas vão olhar pra mim e vão falar, não, eu quero ser mesmo esse cara, pô. Você é o segundo treinador mais jovem a assumir um time de Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro é o Barroca, né? Por meses, né? Por meses. A diferença é por meses. Pô, isso é muito importante, cara. Tipo, é uma oportunidade que você tá tendo gigante e muito novo, né? O Barroca dirigiu o Bahia. Foi o Bahia. Lá atrás na vaga do René Simões, se eu não me engano. Enfim, pessoal, mas é isso, cara. Vendo essa conversa aqui, dá pra perceber, eu não sei, eu acho que alguns jornalistas, eles têm meio que uma certa raiva aí de alguns técnicos novos, talvez, né? Não sei, eu não sei por que isso acontece com o Felipe Luiz, né? Mas realmente é um absurdo, né? Realmente é um absurdo. Tem muita gente criticando o Elias Júnior aqui por causa dessa fala aí que ele teve, né? Aparentemente ele tem outras opiniões aí um pouco absurdas, igual essa daqui, ó. Olha só. Mano, esse Elias Júnior tem umas opiniões absurdas sobre futebol. Acha Rony um gênio da bola. Mano Menezes pra ele é o Klopp. Carille pra ele é o melhor treinador do Brasil. Carpini pra ele é o rei da inovação do futebol brasileiro. Chega a ser inacreditável. Aí teve outro aqui que falou o seguinte, ó. Esse cara tá muito desesperado por atenção. Ele está seguindo direitinho a cartilha do ostracismo. Porque quando você dá uma opinião muito controversa, né? Tanto é que eu tô fazendo um vídeo sobre isso, né? Ele tá aparecendo aqui, pô. Então, tá ganhando a atenção que ele queria, né? Realmente, às vezes é uma explicação do porquê ele falou isso. O pai desse rapaz se envergonharia da postura do filho. Ainda colecionando falas absurdas, tá querendo emplacar um personagem como Neto. O que o tempo no ostracismo não faz. Aprendeu que polemizar com bobagens dá engajamento. De fato, dá engajamento mesmo, né, pessoal? É o que eu falei. Verdade, Felipe Luiz realmente é péssimo. Tem que ficar a vida toda no Flamengo pra ninguém mais sofrer com ele no comando. Pessoal respondendo aqui, dando uma gastada, né?
Enfim, mas é isso aqui o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece, se inscreve aqui no canal também. E é nóis, tamo junto. Forte abraço, valeu e até o próximo.